Taesa, a queridinha dos investidores, agora não tá mais tão queridinha, né, gente? Enquanto as maiores casas de análise estão dizendo vendam Taesa, eu comprei Taesa, tá bom, gente? Coloquei na minha carteira e já anunciou proventos e já vou receber proventos da Taesa, tá bom? Mas a Taesa no momento tá muito caro, tá bom, gente? Eu comprei R$ 12,68 e agora ela tá R$ 14,88, 17% de variação positiva e uma rentabilidade de 19%. Quase que tem de rentabilidade da Taesa da minha posição da minha carteira, viu, gente? Isso é interessante. Porém, a ação tá bem esticada, tá? Não tá num bom momento de compra, mas também não acredito que é um case que você deva vender. Claro, isso aqui não é recomendação de compra ou venda de ativo, é a minha perspectiva, é o meu ponto de vista, e vamos ver no detalhe se realmente você precisa vender a sua posição em Taesa. Claro que a partir de 2030 ela vai ter os seus problemas, acredito que ela vai estar se movimentando para não perder uma grande parte da sua receita, mas é uma empresa que tem pago 100% aí do seu lucro para os seus investidores, e é uma empresa que nunca tem dado dor de cabeça, não veio dar dor de cabeça para os seus investidores, tá bom? Então é uma empresa que tem tudo aí para dar muitas alegrias. Claro que ela vai ter que cortar um pouco esse dividendo, esse payout dela vai ter que diminuir, porque a empresa precisa investir. Tá com uma dívida alta, tá bem alavancada, porém ela pode se dar esse luxo. Mas vamos analisar no detalhe se compensa ainda manter Taesa na carteira. Eu não pretendo vender, é uma empresa que eu quero levar para muito longo prazo mesmo, uma empresa que tem dado muita alegria, uma empresa que tem valorizado muito. Tenho aqui 203 ações de Taesa, TAE3, tá? Tenho TAE3, não tenho TAE11, tenho a TAE3 e tô com uma valorização positiva de 24%. Comprei aí, tá com uma variação de 17 e uma rentabilidade de 24. Então, uma empresa bem interessante para se manter por longo prazo, tá? Mas vamos analisar no detalhe aí o relatório dela, tudo que ela falou nesse trimestre, tá? E se compensa ainda a gente manter Taesa na carteira, tá bom? Fala pessoal, bora comentar sobre a Taesa, novo balanço do terceiro TRI, novo dividendo trimestral e também que a empresa está muito cara e mesmo assim não para de subir na cotação. Então, se pegarmos o gráfico ajustado por proventos, a Taesa está na máxima histórica. Porém, pegando aqui a cotação padrão, e seria a cotação em tela para você comprar o papel, a Taesa já bateu 45,75, isso lá para abril de 2022. Da Taesa ainda teria que subir uns 10% para baterem a máxima histórica, olhando para a cotação sem ajuste por proventos. Daí, bora comentar aqui sobre o resultado da Taesa, do terceiro TRI e o novo provento. Então, o primeiro ponto, temos aqui a estrutura acionária, e veja que quem controla a Taesa é a CEMIG, com 21,7%, e a Easy Investimentos, com 14,9%. E aqui tem uma grande confusão, eu vejo várias pessoas comentando que é a ISA Energia que controla a Taesa, e não, isso é a ISA, uma empresa colombiana que é controlada pela Ecopetrol, que é uma estatal. E essa ISA Investimentos também possui participação na ISA Energia, ou seja, não é a ISA Energia que possui participação na Taesa, e sim o controlador da ISA Energia. E também perceba aqui na prática que a Taesa, por tabela, acaba sendo uma estatal, já que a CEMIG é uma estatal, e o controlador da Easy Investimentos também é uma estatal. Então, poucas pessoas citam sobre isso, mas veja que algum ruído nesse sentido também poderia acontecer. Mas, em geral, olhando aqui para o histórico da Taesa e a atividade da empresa, em geral, a empresa nunca deu um susto para o acionista. Porém, com este patamar de preço elevado, eu não duvido que a Taesa irá realizar uma nova emissão de ações para captarem recursos, ainda mais considerando a cotação atual, que está bem esticada. Então esse ponto seria muito bem-vindo para a Taesa reduzir a sua alavancagem e continuarem com o seu ciclo de investimentos. E agora sobre alguns pontos do balanço do terceiro TRI. Então essa foto mostra o índice de disponibilidade. Então ele foi de 99,93% e cresceu frente ao mesmo período do ano passado. E esse ponto é interessante de saber, porque as transmissoras recebem a sua receita desde que a linha fique disponível. Então, na prática, quanto maior, melhor este indicador. E caso a empresa reduza a sua disponibilidade das linhas de transmissão, temos esse outro conceito, parcela variável,
porque a empresa poderá perder uma parcela da sua receita. Então, nos 9 meses de 25, a parcela variável caiu para apenas 0,28%. Então, a parcela variável nos 9 meses de 25 foi de apenas 5,8 milhões, o que representa 0,28% da receita de transmissão. Então, esse indicador de disponibilidade e baixa parcela variável é muito bom e um dos melhores do setor de transmissão. E agora sobre pontos do balanço, então vamos olhar o resultado regulatório que a ISA Energia e a Taesa divulgam no seu balanço, que é mais interessante olhar o resultado regulatório porque tem uma aderência melhor com a geração de caixa da empresa. Então, no quesito receita líquida, foi de 650 milhões e cresceram em quase 10%. E vamos ver que a receita cresceu por causa do reajuste pelo IGPM e IPCA nas concessões da empresa e também por causa de projetos que foram energizados. Enquanto isso, no acumulado, a receita operacional líquida cresceu de 1 bilhão 748 milhões para quase 1,9 bilhão, ou seja, 7% de alta. Já no quesito custos e despesas, eles caíram na faixa de 3%, ou seja, os custos caíram abaixo do que a inflação. Então foi um bom sinal. Já o EBIT, que é o lucro operacional, 417 milhões, e ficou praticamente estável no trimestre, no acumulado 5,8% de crescimento. E por fim, temos aqui o lucro líquido de 323 milhões e cresceram em 5,2%, no acumulado 2,5% de alta. E também vamos ver a seguir que a empresa teve uma alíquota de IR negativa, então ela nem pagou impostos aqui no terceiro TRI de 25. Caso contrário, se ela tivesse conseguido uma alíquota de IR parecida com períodos passados, veja que o lucro líquido teria caído, até porque o resultado antes dos impostos e contribuições foram menores em cerca de 6%, 4,3%, respectivamente. Então tem essa pegadinha, porque o lucro na prática só cresceu por causa de menos pagamentos de impostos. E agora, sobre um ponto bacana, é o ciclo da receita anual permitida, e vamos olhar aqui para 2025-26, que vai de julho de 25 até o fechamento de junho de 26. Ou seja, já pegou esse balanço do terceiro TRI de 25 e vai pegar até o balanço do segundo TRI de 26. Então, olhando para isso, iremos ter bastante noção de qual será a receita da empresa. Então, a Taesa destacou que as concessões ajustadas pelo IGPM sofreram um reajuste inflacionário de 7%, enquanto as concessões ajustadas pelo IPCA sofreram um reajuste de 5,3%. Então, se olharmos para a receita anual permitida total, que considera a receita operacional e projetos que estão em construção, então temos que a receita para o próximo ciclo será de 4,4 bi. Porém, o que mais importa mesmo é a receita operacional, porque já tem um impacto de curto prazo, e esse ponto ficará em 4 bilhões, e a Taesa terá 8,7% de crescimento na receita operacional para o próximo ciclo. Enquanto no caso da ISA Energia, a receita operacional praticamente ficará de lado para o próximo ciclo. Enquanto isso, os custos permanecem crescendo, e esse ponto tem batido no lucro da ISA Energia. E aqui no caso da Taesa, a receita operacional irá crescer quase 9 e os custos permanecem controlados. Porém, sim, tem a parte do resultado financeiro que segue impactando o lucro da empresa. Também aqui abaixo a empresa cita os motivos para ter acontecido esse aumento na receita, então reajuste pelo IPCA e IGPM, entrada em operação de alguns projetos, aumento na receita por causa do segmento de reforços e melhorias, e também adicional de receita nesse ativo e correção de alíquota de PIS e COFINS pela ANEEL. Então, vários pontos agregaram nesse aumento de quase 9% na receita da empresa. E agora, no quesito investimentos, a Taesa investiu 1,3 bilhão de janeiro até setembro deste ano, e veja que de 2015 para cá, a Taesa já investiu 8,4 bi. E também reparem que grande parte do investimento aconteceu de 2019 para cá. Então, a Taesa tem acelerado bastante a quantidade de investimentos, e a empresa tem que fazer isso, porque eu até postei um vídeo recente aqui sobre a Taesa, que lá para 2030 a 32, a Taesa perderá cerca de 30 a 35% da receita total da empresa. Então a Taesa tem que se movimentar para conseguirem crescer a sua receita e não apresentarem um grande tombo no resultado olhando para após 2030. Já um ponto negativo é que esse forte investimento tem sido feito através de dívida, e a Taesa permanece pagando 100% do lucro em proventos.
Já no quesito endividamento, a dívida total é de 10,4 bi e ficou estável frente ao segundo TRI, e o caixa de 1,1 bilhão. Então temos um endividamento líquido de 9,3 bi. E a tendência é que essa dívida ainda irá crescer um pouco mais devido aos investimentos no curto prazo. Consequentemente, com esta dívida maior, esse ponto acaba impactando a linha de despesa financeira. Então tivemos um aumento de 16% na linha de despesa financeira, e o resultado financeiro, que pega a receita financeira menos a despesa financeira, foi negativo em 227 milhões. E esse ponto piorou em comparação com períodos passados. Então esse ponto acaba machucando o lucro da empresa e também o pagamento de proventos. Já no quesito impostos, por causa de um forte pagamento de JCP, a Taesa teve uma alíquota de IR negativa, e se fosse olhar para períodos passados, que a alíquota de IR foi de 2 a 4%, a empresa teria pago mais impostos, consequentemente, o lucro atual seria bem menor. Então, aparentemente, esse ponto é algo pontual e tem que ter cautela para não pensar que todo trimestre será assim. Aí depois, a empresa pode pagar uma alíquota maior e esse ponto machucaria o lucro e o provento da empresa. Com isso, temos aqui a evolução do lucro, tanto no trimestre e no acumulado. Então, o lucro regulatório cresceu em 5,2%, e esse fato aconteceu por causa do aumento da receita e também um pagamento menor de impostos. E a mesma coisa aconteceu no acumulado deste ano, aumento da receita e menos impostos. Então temos aqui as datas e os valores. Data com 14 de novembro, pagamento 28 de janeiro, valor líquido 87 centavos por cada Taesa 11, 2% de yield na cotação atual. Enquanto para Taesa 3 e Taesa 4, 29 centavos por ação, 2% de yield na cotação atual. E também, se olharmos para as projeções do exercício de 2025, a Taesa poderá pagar uns R$ 3,20 por ação, o que nos dá 7,5% bruto na cotação atual. E eu falo bruto porque parte desse provento é do tipo JCP e tem a tributação de 15% na fonte. E também hoje a Taesa está bem acima do meu preço teto, de 35%, então a margem de segurança está negativa em 21%. Então, neste patamar de preço, eu não compraria a Taesa, porque eu acho que a empresa está cara, muito alavancada, o dividendo será bem mais ou menos, e perceber que é 7% de yield com 100% do lucro.